Boa noite, galera. Tudo bom? Meu nome é Leonardo. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre LLMs, né? A gente deu esse nome aí, tava conversando com o Caio, a gente achou esse nome dessa palestra aí, justamente pela ideia que eu queria trazer para vocês aqui, é um pouco do tipo, do que são essas LLMs, né? Do que são esses chat GPTs, esses GPTs da vida, esses Llamas, né, que aparecem aí, que a gente vê muito e eles são muito fechados, né? Acho que se você não for pesquisador ou não for aquele entusiasta que vai baixar artigo para ler, você não vai chegar, né? E daí, se você for baixar um artigo desse para ler, você vai perceber que tem 800 passos para trás que ninguém te fala, né? De cara. Então, a ideia dessa palestrinha aqui, dessa apresentação, é tipo a gente meio que passar bem superficialmente pela evolução da área de processamento de linguagem e tentar, tipo, trazer para vocês de onde que vieram essas ideias de LLM, por que que elas funcionam e também até onde elas podem ir, né? Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma, uma citação aqui, que é: o ChatGPT revolucionou a sociedade, né? Transformando interações humanas e digitais, desde assistência em tarefas diárias até suporte técnico. Democratizou o acesso ao conhecimento, mas também trouxe desafios éticos e de privacidade, né? Quem que disse essa frase aqui? O próprio ChatGPT, quando eu perguntei para ele mais no começo da semana, né? Então, o ChatGPT, ele veio aí, acho que foi em 2020, né, se eu não me engano, e ele veio trazer esse grande boom, né, dessa tecnologia de processamento de linguagem, né? A OpenAI, ela foi, assim, extremamente genial em conseguir causar esse impacto na sociedade, né, de coisas que já vinham sendo desenvolvidas, a gente vai ver aqui, eles não revolucionaram as coisas, mas eles foram capazes de produzir elas de uma maneira acessível, disponibilizaram gratuitamente para todo mundo, né? E daí causaram esse grande boom, né? E com esse grande boom, você vem toda uma gama de pessoas que nunca tinham se dado conta de que isso era pesquisado, de que isso tinha sido trabalhado, de que as pessoas estavam interessadas nesse tipo de processamento de linguagem, e de repente já vem um negócio pronto para elas, né? Que conversa, que responde, que sabe certas informações, que também erra, né? Como o próprio ChatGPT aqui também traz desafios éticos de privacidade, etc, né? Então, para a gente começar essa palestrinha, a gente vai falar um pouco sobre processamento de linguagem natural, tá? Eu não sei quem está familiarizado, mas processamento de linguagem natural, ou NLP em inglês, né, Natural Language Processing, é uma área de pesquisa que ela vem desde a década de 50, né? Então, desde quando a gente fala em machine learning, né, que a gente fala em, cara, regressão logística, que a gente fala, né, em questão de árvore, todos esses algoritmos de aprendizado, já se tinha o objetivo e o interesse de aplicar isso a texto, né? Porque texto é um outro tipo de informação. E é uma informação geralmente mais complexa do que a gente está falando de números, né? Quando você pega uma regressão logística, por exemplo, que você tem alguns valores numéricos ali que vão definir alguma coisa que você está tentando predizer, por exemplo, você tem uma gama de valores que são todos no mesmo range, né? No mesmo tipo de dados, são todos numéricos, todos representam informações numéricas. O texto não, né? O texto ele vai ter toda uma estrutura de palavras, né? E essas palavras elas têm representações diferentes, elas se comunicam, elas se relacionam durante o próprio texto, né? A ordem das palavras interfere, o jeito que a palavra é escrita interfere, a linguagem que você está falando, o idioma que você está falando interfere, né? E quando a gente fala no começo aí dessa área de linguagem natural, a gente vai falar de principalmente algoritmos baseados em lógica, né? Então, a gente não tinha ainda algoritmos de aprendizado de máquina que eram capazes de realmente trabalhar com palavras, né? A gente precisa traduzir essas palavras para número, né? E como a gente não tinha esses algoritmos de aprendizado, a gente tinha, né? A gente vai discutir algumas as maneiras mais clássicas de conversão de palavras para números, mas a gente trabalhava muito com regras, né? Então você, por exemplo, procurava se tinha uma palavra num texto, né? Você tinha algumas regras, se aparecer tal e tal palavra, eu acho que esse texto quer dizer isso, né? Então se alguém mandava uma mensagem lá falando, nossa, adorei o seu produto, daí você falava, adorei é uma palavra boa, eu tenho ela mapeada aqui, então eu acho que esse texto é um texto positivo, né?
e você ia nesse sentido de processamento. Então, você imagina que você está programando, trabalhando com uma string ali, e você mesmo está aplicando as regras, você mesmo está tentando entender e está tentando mapear o que que você quer extrair daquele texto. Quando a gente fala de problemas, a gente tem basicamente os mesmos problemas que a gente resolve hoje, só que de maneiras muito mais simples, né? Então a gente tem análise sintática, tradução de texto, marcação de palavras, né, para saber se aquela palavra é um verbo, se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo, etc. É, a gente tem aqui recuperação de informação, né? Então, as primeiras versões de busca textual, né? Quando a gente começa a ter buscadores de internet, a gente começa a ter sites para venda de produtos, e-commerce, né? Você tem essas técnicas básicas de tradução de palavras aplicadas a recuperar dados, né? Então, você digita uma coisa e você vai tentar buscar uma coisa que tem textos parecidos com o que você estava digitando, né? E a gente tem grandes desafios, né, que eles eram muito maiores no passado, mas eles ainda existem, tá? Eles não desapareceram, que são os desafios relacionados ao nosso idioma, a maneira como a gente se comunica por texto, né? Independente se é português, inglês ou outras línguas, né? Então a gente tem variação linguística, né? A gente tem palavras em diferentes tempos para diferentes pessoas. É, você tem diferentes significados para a mesma palavra, né? Que você tem ambiguidade. Você tem que ter compreensão de contexto, né? Que foi aquela ideia que eu falei de se você é, tem a ordem das palavras vai importar muito. E você tem textos longos, né? Eu acho que esse é um grande problema até hoje, tá? Se a gente for trabalhar com alguns modelos de LLM, dependendo do modelo que você for usar open source, você vai estourar o tamanho de texto dele. Se você for usar um pago, você vai pagar R$ 1 bilhão só porque você usou um texto muito longo, né? E daí, a gente vem naquela ideia, né? Como que a gente representa esse texto? Basicamente, a gente precisa mapear as palavras para números, né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem algumas abordagens diferentes, né? No começo, quando a gente, nos primeiros trabalhos dessa área, os trabalhos eles eram muito baseados na contagem de palavras, né? Então, a ideia de que você tinha um corpo de textos que você estava trabalhando, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou tirar 50 páginas do Wikipedia aqui para eu trabalhar. Cada página vai ter um texto relativamente longo de palavras ali que representa aquele conteúdo. A abordagem que se usa, que se utilizava, e se é utilizada até hoje até certo ponto, é o mapeamento de dicionário, né? Então, dado que você tem esse texto, esse conjunto de textos, você vai tentar mapear todas as palavras, ou pelo menos todas as palavras importantes que estão dentro de todos os textos que você quer utilizar. E daí a gente tem algumas das abordagens que a gente vai falar aqui, né? A gente tem numeração de palavras, então essa acho que foi uma das primeiras abordagens inventadas, que na verdade cada palavra era representada por um número, e daí quando você tinha uma representação daquele texto, você tinha a sequência de números que representavam as palavras, né? Essa abordagem é a abordagem mais simples e é uma abordagem que ela é muito pouco utilizada, por quê? Porque ela vai depender muito da ordem das palavras e ela vai depender muito do tamanho dos textos. Você não consegue meio que padronizar as representações. Se você tem um texto de 3 palavras, ele vai ter 3 números. Se você tem um texto de 300 palavras, ele vai ter 300 números. E a gente tem outros dois métodos muito clássicos, que é o Bag of Words, né, que é o saco de palavras, e tem o TF-DF. E esses a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, né? Esses algoritmos, como vocês vão perceber, eles são muito dependentes de pré-processamento e principalmente do tamanho dos textos que você vai trabalhar, né? Eles não vão conseguir compreender relação entre as palavras, eles não vão conseguir compreender o que que o texto está querendo dizer em si, mas eles vão conseguir identificar palavras que são mais importantes do que outras, né? E daí, quando a gente fala de pré-processamento, eu tenho um exemplo mais para frente, mas esse pré-processamento ele não é trivial, né? Ele tem diversos passos e assim, o mesmo pré-processamento, dependendo do texto, ele pode fazer um resultado muito bom ou ele pode estragar completamente o texto. Então, para a gente começar, falando um pouquinho sobre Bag of Words, né? O Bag of Words ele tem um nome bem descritivo mesmo, né? É como se você pegasse todas as palavras que importam dos textos e fizesse uma representação vetorial de todas elas, tá? Aqui você tem duas possibilidades de representação. Você pode ter o Bag of Words binário, que é esse que está na tela aí, ou você pode ter um Bag of Words de contagem de palavras também. A ideia é que, dado que você tem esses quatro textos aqui para representar,
Nós sabemos que a gente tem 6 palavras diferentes aqui, né, que seria o the red dog, depois tem um cat eats e por fim tem um food aqui. São as 6 palavras que a gente encontra, a última frase sempre repete as palavras. A partir desse momento, a gente vai definir uma ordem para essas palavras, geralmente é a ordem que ela aparece nos textos, né. E a gente vai começar a numerar, 1 e 0 se a palavra está aparecendo no texto ou não, tá. Na outra abordagem que faz a contagem, a gente tentaria, contar o número de vezes que essa palavra aparece. Nesse exemplo, seriam sempre 1, né, porque as palavras são diferentes, mas, por exemplo, se a gente tivesse 2 dogs em uma das frases, o número de dogs seria 2 em vez de 1, né. Quando você faz um estudo sobre essa abordagem, as 2 maneiras elas são bem similares, assim. Então, vale mais a pena ir pela maneira binária que você trabalha menos, né, você tem menos processamento de dados. E daí, essa daqui, você já consegue ver um dos grandes problemas, desse tipo de abordagem, né, que é o tamanho do dicionário. Então, nesse conjuntinho aqui, a gente tem 6 palavras diferentes, né. Então, a gente vai ter um vetor de 6 números, né. Então, todo o texto vai ser representado por um vetor de 6 posições. Mas se a gente tivesse textos que juntassem, sei lá, 1000 palavras, a gente precisaria de vetores de 1000 palavras para representar esses textos. E daí você tem um termo que é muito falado na aprendizado de máquina, que é a maldição da dimensionalidade, né. Então, quanto maior o seu vetor de características, quanto mais números você tem para representar alguma coisa, mais difícil é processar esse dado, né. Com mais informação você precisa e mais processamento. Então, essa abordagem, assim como a próxima que eu vou mostrar que é o TF-DF, elas dependem muito de você limpar esses textos, né, de você remover caracteres e fazer pré-processamento. Falando um pouquinho do TF-DF, ele é como se ele fosse uma versão um pouquinho mais inteligente do que o Bag of Words, né. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho mais de matemática, né, a gente não está só contando as coisas. Mas basicamente, a gente vai contar 2, eh, vamos ter 2 representações relacionando o texto e a palavra, né, que é aqueles geralmente na literatura se chama de termo. Então a gente tem o TF, né, que chama Term Frequency, ou é a frequência do termo, né, e ela vai relacionar a palavra, esse termo, ao documento que ela tá, né. Então, por exemplo, aqui a gente seria relacionando o "the" ao "the red dog", depois a gente pode relacionar o "cat" ao "cat eats dog", o "dog" ao "cat eats dog". Então, para cada relação entre texto e palavra, você vai ter um número desse, né. Esse número ele vai ser obtido você somando o número de vezes que o termo aparecer no texto, né, e você vai dividir pelo total de números que tem pelo total de palavras que tem nesse texto. O que que essa conta ela vai tentar fazer, né? Ela vai tentar identificar quantas vezes aquela palavra aparece, para tentar entender quanto que aquela palavra é importante para o texto, mas ao mesmo tempo, ela vai tentar punir textos muito longos, né. Se você pega um texto muito longo, a chance de repetir a palavra também é maior. Então, você fazendo a divisão pelo número total de termos que tem no texto, você vai conseguir diminuir a representatividade da repetição da palavra para aquele texto. E daí a grande jogada dessa metodologia de encodificação é que você tem esse IDF, né. O IDF, ele vem de Inverse Document Frequency, né, que seria a frequência do documento inversa. Ou seja, tudo bem que você tem, um termo lá que aparece em todos os documentos, mas ao mesmo tempo, se ele aparece em todos os documentos, quer dizer que ela é uma palavra muito comum, né. Ela pode ser, por exemplo, um artigo, um "a", um "o", né. E ela não tem significado para o contexto do texto, né, ela não tem significado para classificar esse texto, para trabalhar nesse texto. Então, essa conta do IDF, ela vem para justamente punir esse tipo de palavra, né, aquela palavra que é muito comum, ela repete muito e ela, no fim, ela não significa nada para ninguém. Então essa conta, você vai contar o número total de documentos, então imagina que aqui a gente tem 300 páginas do Wikipédia. E daí você vai contar em quantas páginas do Wikipédia aquele documento aparece. Então, se você tem uma palavra tipo, sei lá, Messi, né, o nome do Messi, ele vai aparecer, sei lá, em 20 páginas, né, que seja. E daí você tem uma palavra, um "a", um artigo, um "o", que vai aparecer nas 300, essa contagem vai ser muito o número vai ser muito menor para o artigo, para o "a", para o "o", do que para o Messi, né. Então quando você fizer a multiplicação do valor do termo para o texto, né, com esse valor, os termos que são muito repetidos, eles praticamente somem, eles têm valores muito baixos.
Novamente, nessa abordagem de texto, a gente vai ter um valor, um tamanho de vetor determinado pelo dicionário que a gente está utilizando, né. Então aqui a gente vai escolher as nossas palavras, então vamos escolher, sei lá, 100 palavras mais importantes, 200 palavras mais importantes, e vamos começar a tirar a contagem dessas palavras, desses valores, para cada um dos textos que a gente está codificando, né. E daí, eh, a maior dificuldade de utilizar essas técnicas é o pré-processamento, né. Então aqui eu tenho um exemplo de pré-processamento que eu fiz uns anos atrás, numa matéria da pós-graduação, que é uma funçãozinha bem básica que tenta aplicar em sequência esses pré-processamentos, né. Alguns tratamentos comuns que a gente tem é quebrar o texto em palavras, né, então aqui a gente pode ter diferentes abordagens. Então hoje, a gente tem as LLMs, elas quebram em tokens, né, que é chamado de tokens, de maneiras muito complexas. Então uma palavra ela pode gerar diferentes números de tokens, dependendo da LLM que você está usando, né. E daí, inclusive, esses tokens eles são utilizados até para cobrar, né, os usos da LLM. Mas aqui, por exemplo, a gente pode quebrar em espaço, né, então todo espaço é uma palavra. A gente vai remover símbolos, né, então a gente remove acentos para dar uma normalização, a gente remove ponto, a gente remove ponto de exclamação, vírgula, etc. Traço e qualquer tipo de símbolo que não seja letra ou número, né. A gente também vai remover termos irrelevantes, né, então aqui, geralmente é chamado de stop words na literatura, são geralmente essas palavras que eu estava comentando, artigos, né, ou palavras muito simples, né, uma, um, né, ele, ela, que são palavras, assim, que podem se repetir muito e podem ter muitos significados diferentes. Então elas são palavras que não têm importância, né, para o nosso trabalho de codificação, de classificação, etc. Então dá para a gente remover elas. A gente também pode decidir remover números e letras que ficaram sozinhas, caso não tenham sido removidos em stop words. E por fim, a gente tem o processamento de radicais, né, que é chamado de stemming. Esse cara é um cara interessante, porque em muitas línguas, né, inclusive o português, a mesma palavra ela vai ter um radical e ela vai ter várias, finalizações diferentes, né. Então, se você vai, por exemplo, conjugar o verbo, né, eu conheço, você conhece, ele conhece, né, você pode ter o passado, conhecia, o futuro e etcétera, né. E na verdade, essa palavra, independente de qual que é a representação dela, ela vai trazer o mesmo significado para o texto, né, que é o ato de conhecer alguma coisa, conhecer alguém, seja no futuro, seja no passado. Então, uma abordagem que é utilizada quando se processa esses tipos de textos é você tentar encontrar o radical dele. Você tem algoritmos que fazem isso, né, em Python, em outras linguagens para inglês, tem para português também. Então, por exemplo, uma palavra encontrou, ele vai provavelmente tentar jogar para esse encontre aqui com o temudo, porque a partir daqui ele vai conseguir montar qualquer outra palavra para o fim, né. Então, se a gente tiver um textinho simples de entrada aqui, né, eu quero conhecer meu ídolo, é um grande desejo que sempre tive. Muito provavelmente se a gente aplicar isso aqui, ele vai sair alguma coisa mais ou menos desse sentido aqui, né, que é ilegível pra gente, então é um quer, conhece, idol e etcétera. Porém, para a máquina, a gente está tendo 2 grandes avanços aqui. A gente reduziu o número de palavras, né, então a gente vai reduzir o tamanho das nossas representações, e a gente também está meio que generalizando esse tipo de texto. Independente se eu pegar esse texto aqui e mudar ele para o passado ou para o futuro, eu ainda vou conseguir ter a mesma representação, praticamente, tá? Eu tô fazendo aspas com a mão aqui. Beleza. E daí, essas abordagens, elas eram bem limitadas nesse sentido, né, porque você acabava com vetores numéricos, né, muito dependentes do tamanho do texto, e você acabava com vetores que não eram tão representativos, né, por quê? Ou você tinha uns e zeros, que era o bag of words binário lá, ou uma contagem, ou você tinha números quebrados pelo TF-DF. Só que esses números, eles não eram relacionados entre si. Então, por exemplo, mesmo que as palavras elas tenham a mesma posição, né, porque elas têm posição fixa naquele vetor, a relação entre os vetores ela não é necessariamente direta, né? A palavra pode ter o mesmo efeito, só que as palavras do lado dela não têm, né? Os valores ao redor daquele valor que você está olhando não tem essa relação. Então, mesmo que o texto ele seja parecido na representação visual, ali na representação vetorial, ele não necessariamente é parecido no texto. Só quer dizer que ele tinha palavras parecidas em posições diferentes.
E daí, a gente tem uma abordagem que veio nos anos 2000, que é o Word2Vec. Esse Word2Vec, ele foi a primeira abordagem de representação vetorial, que já é um algoritmo de aprendizado de máquina, né? Se você olha aqui para trás, tanto o TF-DF quanto o Bag of Words, elas são abordagens algorítmicas, né? Então você tem um algoritmo que pega aquele texto, faz certas regrinhas e te devolve um vetor. O Word2Vec, ele já vai ter uma abordagem diferente. Ele vai ser baseada numa rede neural simples, né? E a ideia dele é traduzir as palavras em vetores contínuos, né? Aqui a gente já vem para o termo de embedding, que é o termo mais utilizado na literatura hoje, né? Que tudo é embedding hoje em dia. Mas, e esses vetores contínuos, cada posição vai ter uma representação. Por quê? Porque o objetivo desse algoritmo, assim como um algoritmo de embedding, né, de deep learning, ele vai estar, na verdade, alocando aquela palavra num espaço vetorial. Então, a ideia dele é que, se você tem, por exemplo, a palavra marido e mulher, né? Então, como as palavras elas são relacionadas, elas têm uma relação de contexto, elas provavelmente vão ficar alocadas em lugares próximos no espaço vetorial. Então, mesmo que essas palavras sejam completamente diferentes, elas tenham todas as letras diferentes, elas vão ter sentido próximo. Então, quando você tira uma distância entre os vetores, né? Quando você começa a comparar palavras por distância ou similaridade vetorial, essas palavras elas vão ficar próximas, né? Como é que eles fizeram isso, né? Esse Word2Vec ele vai utilizar todo aquele pré-processamento que a gente citou, né? Porque ele também vai utilizar um dicionário. Só que ele vai utilizar um dicionário de uma maneira diferente. O dicionário, ele não vai ser a saída do encoding, ele vai ser a entrada, né? Então, depois que você limpou tudo lá, a gente conseguiu aqui o nosso textinho todo bagunçado, que significa as nossas palavras em radicais, esse texto ele vai passar por um one-hot encoding, né? Então, ele vai virar um vetor, onde todas as posições são zeros, e somente uma das posições é um, que é a palavra que está representada naquele vetor. E daí aqui a gente vai ter esse vetor de one-hot encode, ele vai ser um vetor grande, né? Ele vai ser um vetor de 2.000, sei lá, 1.000 posições, dependendo do número de palavras que você for mapear. E geralmente nessas abordagens você tem sempre uma posição que é tipo uma palavra tipo outros, né? Tipo assim, que, cara, essa palavra aqui eu não sei, né? Então eu vou mapear ela para essa última posição. E daí, por ele ser esse vetor completamente zerado, o processamento disso numa rede neural, ele é relativamente leve. Por quê? Porque ele vai passar um monte de zero para frente. Zero vai zerar todas as contas, vai ser uma conta rápida, né? E daí, esse Word2Vec, ele é treinado em duas modalidades, né? Então, ele faz tipo como se fosse ida e volta de uma identificação de palavra. Ele pode pegar um contexto, né? Então, imagina que ele pega quatro palavras de uma frase e tenta identificar a palavra que está no meio, né? E ele vai tentar adivinhar essa palavra. Mas, ao mesmo tempo, ele faz o contrário. Ele pega a mesma frase, pega a palavra do meio e tenta adivinhar as outras quatro que estariam ao redor dela. Com essa representação de ida e volta, né? Então, ele pega as palavras, acha uma palavra, pega essa palavra, tenta achar as palavras de volta, ele consegue criar essa relação de contexto. Ele consegue tentar mapear o que o significado das palavras tem uma com a outra, né? E não só a formação daquela palavra, não só a posição que ela está no texto. Esse algoritmo foi um algoritmo que fez uma grande revolução na área de NLP, né? Ele foi capaz de permitir que a gente tivesse representações é, com muito mais conteúdo e que a gente permitisse atacar tarefas mais complexas, né? Então, quando a gente fala de abordagens clássicas de NLP, para a gente finalizar essa parte para Deep Learning, até hoje, se você for pegar, a grande maioria assim, de tarefa de, por exemplo, identificação de termo, classificação de uma palavra ou outra, ou mesmo classificação de texto, você consegue resolver com essas abordagens clássicas, tá? Se você fizer uma boa implementação de um TF-DF ou pegar um Word2Vec pré-treinado da internet, fizer o embed dos textos, né? Ou das palavras que você está trabalhando, e usar um modelo clássico de machine learning, então aqui uma regressão logística, ou uma árvore, um bagging para você classificar alguma coisa, você consegue resolver boa parte dos problemas, tá? Você não vai conseguir fazer aqui a tradução de texto, né? Vai ser difícil fazer com esse tipo de abordagem. Você não vai conseguir fazer o esquema de chat que a gente tem hoje, né?
Mas assim, eu vejo também que muitas vezes qualquer problema a gente acaba querendo ir para um método mais complexo, né? E às vezes um método simples também resolve. Então acho que essa ideia é realmente tipo tentar trazer essa abordagem, né? Que tipo assim, tudo bem, é antigo, tem muitas limitações, mas ainda resolve muitos problemas, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui tipo jogando um exemplo bem simples, imagina que a gente está tentando classificar algum texto. Vamos pegar um texto, vamos classificar a categoria desse texto, né? Se ele é uma notícia, se ele é uma novela, se é uma charge, uma piada, um filme, etc. Então a gente pode pegar esse texto, a gente pode passar ele por um embedder, né? Esse embedder ele vai devolver para a gente um vetor numérico, e daí pode ser o Bag of Words, pode ser o TF-TF, pode ser o Word2Vec. A gente vai usar esse cara junto com as labels, né, de classificação, a gente tem que ter o nosso aprendizado supervisionado. Qualquer modelo que aceite vetores numéricos vai conseguir te dar uma classe que você mapeou, né? Então você consegue fazer essa classificação. Porém, como eu disse, não resolve todos os problemas, né? E daí, conforme as redes neurais elas foram evoluindo, a gente teve uma abordagem, uma família de redes neurais que foi criada para trabalhar com dados sequenciais, né? Que são as RNNs, ou Recurrent Neural Networks, tá? Essas redes neurais, elas foram criadas para trabalhar, por exemplo, com série temporal, né? Então, se você quer, por exemplo, predizer ações, essas RNNs, elas podem ser uma boa solução. Por quê? Porque ela vai olhar como está vindo o histórico de uma ação e vai tentar prever o futuro dela, né? E daí eles aplicaram o mesmo conceito para texto, né? Então, você tem alguns exemplos, né? Então, aqui você tem a RNN, que é a mais básica, você tem a LSTM e a GRU, que é a Gated Recurrent Unit. O que acontece? Eles pegam essa RNN e eles começam a colocar algumas contas dentro, vai ter uns exemplinhos daqui a pouco, para, tipo, meio que ou lembrar mais coisa, né? Porque essas redes neurais, elas têm esse contexto de manter uma janela de memória, né? Então, é como se você tivesse lido palavras em sequência, você vai conseguir significar o que você entendia pela palavra 10 palavras atrás, por exemplo, né? Então você consegue manter meio que essa janela de contexto, que não é uma janela muito grande, tem suas limitações, mas que funcionou muito bem, né? Também foi uma outra revolução para a área e foi o estado da arte até 2017, tá? A gente está falando aí de 7 anos atrás, já não faz tão pouco tempo assim, né? Quando eu estudei isso aqui não era tão velho, não. Mas beleza. O tempo vai passando, né? Pelo amor de Deus. Então, como é que esses negócios eles vão funcionar, tá, gente? Primeiro, eles vão utilizar todo o pré-processamento que a gente comentou, tá? Aqui a gente não perde mais aquele pré-processamento, limpagem de texto, identificação de radicais, a gente vai utilizar provavelmente para sempre, tá? Mas, o que que acontece? Ele já passa aqui a ter como entrada o Word2Vec ou aquele One Hot Encoding, só que aqui ele tem um processamento muito mais complexo do que um classificador comum, né? Eles vão processar essa palavra uma por vez, tá? Eles vão ser capazes de guardar essas informações, né, que eu estava comentando, e eles vão poder ser aplicados a muito mais tarefas, né? Então aqui a gente pode falar de sequence to sequence, né? Que é você pegar uma sequência de texto e traduzir para outra sequência de texto. Isso pode ser usado, por exemplo, para tradução entre idiomas. Você pode usar isso para reconhecimento de entidade, né? Então você vai lendo palavra a palavra e quando você achar uma palavra aqui, por exemplo, você está procurando um objeto, daí você fala assim, não, essa palavra aqui é um objeto, essa daqui não é. Você pode usar para classificação de texto. Um uso muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem, é dessa maneira que funciona aqueles assistentes de voz, né? Então, na verdade, esses tipos de rede neural podem ser utilizadas para sinal de voz também, sinal de áudio, né? E daí ele fica ouvindo você, né? Então a Alexa na nossa casa, ela fica ouvindo a gente, né? Quando você fala Alexa, daí tipo ela consegue pegar naquele espacinho de tempo que você falou a palavra que ela tá esperando, né? Que é o trigger. E daí ela liga, né? Daí ela começa a ouvir de verdade você, porque daí tudo que você falar, ela vai gravar e vai tentar entender, né? E daí, aqui nessa linha de algoritmos, a gente começa a ter a utilização de tokens especiais. Então, até agora, quando a gente estava falando aí do Word2Vec, a gente está mapeando só palavras, né? Então, a gente mapeia todas as palavras e uma palavra que é tipo outros. Aqui, além de mapear as palavras, a gente também começa a ter o mapeamento de tokens especiais para começar e terminar a frase. Então, por exemplo, se eu estou traduzindo um texto, eu vou querer que ele vá processando as palavras e vá jogando palavras novas para mim, no outro idioma, por exemplo.
Só que ele precisa saber a hora de parar, né? Então, ele vai parar quando ele receber o end, né? Que seria tipo assim, ó, agora eu já terminei de falar, né? Isso é uma abordagem também que é utilizada nas LLMs até hoje, né? Por isso que quando a gente usa o chat GPT lá, você percebe que até a interface visual dele vai mostrando as palavras passo a passo, né? Para você perceber que elas estão sendo geradas em sequência. Então, a partir desse ponto, a gente começa a delegar para LM aqui, né, que aqui são os modelos de linguagem, eles ainda não têm o large, né, de grandão, mas a gente consegue delegar essa tarefa do tipo, olha, a hora que você achar que você tem que parar, tá? Tá tudo bem, você sabe o que você está falando. Então, a ideia aqui é que uma RNN, ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? Essa daqui é uma RNN clássica, tá? Não é a LSTM, não é a RGU, elas são mais complexas ainda. Mas, basicamente, ela é uma célula só, tá? Então, o que que acontece? Quando você insere aqui a palavra what nessa célula, ele processa. Quando você inserir a segunda palavra, percebe que nessa. É bem bonitinho esse GIF, né? Mas ele tipo, te mostra que assim, que ao mesmo tempo que ele tá entendendo que tem uma palavra time aqui, ele também tá entendendo que existiu uma palavra watch aqui, né? E daí, conforme você vai inserindo palavras, você percebe que o tamanho do watch ele vai diminuindo, porque ele tem uma janela de contexto, né? Conforme você vai recebendo textos, é, você vai esquecendo o texto que ficou para trás. E aqui você pode fazer o que você quiser, né? Aqui você poderia começar a traduzir esse texto, você poderia começar a classificar cada uma das palavras. Você poderia não fazer nada nesse O aqui até o O4, e daí no O5 você poderia classificar o que que era essa frase, né? É, e daí, dentro dessa célulazinha aqui, você tinha esse tipo de conta aqui, tá? Você tinha essa entrada que eles chamavam, que era chamada de memória, né? Então seria a memória do T-1, ou seja, da palavra que veio antes de você. Esse valor ele começa ou zerado, começa com valor aleatório na primeira palavra, né? E daí você tem a palavra que entra, que aqui é XT. Isso aqui vai ser aquela representação Word to Vec ou uma representação vetorial do One-Hot Encoding, ou sei lá, qual que vai ser a representação que você quer utilizar. E daí você percebe que você tem uma matriz de pesos aqui, uma matriz de pesos aqui. Essas duas já vão se conectar aqui, ou seja, o que você aprendeu da última palavra vai interferir no que você interpreta da palavra atual, né? Aqui você tem um bias, que é padrão de rede neural, né? Isso aqui você sai num estado, né? Que é um estado interno, que eles chamam de G1. Esse G1 ele já vai ser passado para frente com uma próxima memória. Mas, ao mesmo tempo, ele também é processado por uma terceira camada de pesos, que também é afetada por um bias e gera um estado de saída, né? Então, esse cara aqui, por exemplo, ele pode ser a próxima palavra que você tem que traduzir, né? Então, você lê uma palavra, traduz uma palavra e assim vai. Só que, né? Esses modelos sequenciais, eles têm grandes dificuldades, né? Foram as dificuldades, inclusive, que fez eles não serem mais utilizados, né? Então, tipo assim, você consegue usar LLM, você consegue achar trabalhos que usam LLM, mas, assim, são muito poucos, porque a gente vai falar da Transformer daqui a pouquinho, ele veio para meio que acabar com essa brincadeira, né? Mas, dentre os problemas dele, quais eles tinham, né? Eles eram lentos. Por que que eles eram lentos? Porque eles processavam palavra a palavra. Então, se você tem um texto de 300 palavras, esse texto ele vai fazer 300 inferências, né? Ele vai passar 300 vezes pela rede neural. E você não consegue fazer isso paralelamente. Você precisa fazer, esperar um terminar para começar o outro. E isso daqui tem algumas limitações, tá? A primeira é que fica difícil de treinar e fica ineficiente para textos grandes, né? Por que fica difícil de treinar? Eu não, bom, é um conhecimento meio que popular hoje já, que rede neural precisa de muito dado para ficar bom, né? É, assim, quanto mais complexa a rede, mais informação você precisa dar para ela chegar num ponto onde ela realmente sabe alguma coisa para te devolver, né? E daí, como você tem esse problema de que você precisa ir lendo as palavras e você vai esquecendo o que você leu, você tem um problema de gradiente para fazer o backpropagation, né? Que é a técnica que a gente faz para treinar a rede neural. Então, você vai chegar no fim da rede neural, dado o resultado que saiu, você vai voltar todo o processo que você fez atualizando pesos. Mas, como você faz isso por 300 vezes, vai chegar uma hora que você não consegue atualizar mais nada. E daí você perde essa informação. Daí, tanto que a própria LSTM, a GRU, elas têm alguns outros tipos de
cálculos ali dentro da célula que tentam visar esse problema específico, né? Tentam ajudar a você não esquecer a informação, a você conseguir treinar com dados dados maiores, né? E etc. E também na hora de fazer inferência, ele não vai conseguir manter o conteúdo do texto por um texto muito grande. Se você mandar um texto de 1.000 palavras para ele falar assim, nossa, é bom ou ruim, ele vai, tipo, classificar as 300 últimas, porque o resto ele esqueceu, né? E daí, nessa época aqui, foi uma época, que é aquela época ali de 2017, né? É, eu gosto de contar essa história, eu fui numa conferência em 2022, e daí tinha um workshop, né, sobre esses esquemas de módulo de atenção, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E daí tinha um autor lá, que ele é um autor que trabalhava na Microsoft, e daí ele estava contando sobre esse esquema dos módulos de atenção, né? Que são, tipo, técnicas que eles trouxeram para tentar ter uma outra relação das palavras do texto, né? Como que elas se relacionavam. E daí ele vem contando, então ele falou assim, olha, a gente tinha LSTM, daí de repente a gente pegou e criou esse primeiro módulo de atenção, e daí a gente tentou usar junto com a LSTM. Então você tinha uma camada que era LSTM e uma camada que era módulo de atenção, e elas trabalhavam juntas e tudo mais, não sei o que lá. Até o momento que ele vai falar do Transformer. E é muito engraçado, porque ele propôs a camada de atenção, mas quem conseguiu usar de verdade foi o Google, né? Que pegou e fez uma rede só baseada no módulo de atenção, e a Microsoft ficou para trás, né? O Google ganhou essa Pô, não sabia primeira. disso, hein, cara? Isso aí é muito maneiro. Isso é muito maneiro, cara. A única coisa que eu me arrependo é de não ter guardado o nome do cara, porque eu gostaria de divulgar isso. Porque Tinha deu que muita mandar dó. uma mensagem pra ele. Porque quando ele estava apresentando, ele foi, tipo, sabe, falando, assim, da hora que ele falou do Transformers, você sentia o peso na voz dele, sabe? Tipo, do tipo, cara, foi quase que eu consegui. Cara, da hora. Não, É, pior que eu sabia que a OpenAI ela tinha pego um paper do Google, né, o artigo do Google, e eu já achava esse tipo, pô, caramba, coitado do Google, mas na verdade então o Google pegou da Microsoft. Então, maneiro, a o história Google, continua. o Google, ele propõe algumas alterações no módulo de atenção, né? Eu posso até comentar daqui a pouco, mas aquela ideia do módulo de atenção de fazer a continha entre as palavras, ela é da Microsoft, inicialmente. Dos pesquisadores da Microsoft, não da Microsoft em si. Mas então, daí beleza, né? Então, em 2017, o Google vem e propõe o famigerado paper, né? Attention is all you need, o nome mais clickbait do milênio e, tipo, eles revolucionam toda a área, né? Como que eles revolucionaram isso daí, né? A gente tem esses módulos de atenção, que são, na verdade, eles falam, né, que é um módulo de atenção, mas assim, se você pegar no preto e no branco, o que que eles fazem? Eles pegam a representação das palavras e multiplicam elas entre si, né? Então, aquela ideia que eu falei do tipo, pô, você pega a representação da palavra, você tira uma distância, você tira uma similaridade, é basicamente isso que o módulo de atenção ele faz. Ele vai fazer uma conta com a representação das palavras, e daí você tem tipo um grau de importância. Então, tipo assim, eu sei que a palavra Google significa tanto para a palavra propôs, e eu sei que a palavra propôs significa tanto para a palavra modelo. E você faz isso meio que todos para todos, né? E daí, por ela fazer esse tipo de relação, ela tem duas coisas muito importantes. Primeiro, que ela vai conseguir pegar a relação dessas palavras de maneira mais completa, de maneira mais profunda, e ela consegue fazer isso paralelamente. Esse foi a grande jogada. Por quê? Quando o pessoal estava tentando utilizar módulo de atenção com LSTM, você ainda tinha a limitação da LSTM ser sequencial. E aqui não, aqui eles fazem um monte de conta, joga numa GPU lá e passa uma vez só e calcula para 200 palavras, entendeu? Dependendo do tamanho da GPU, lógico, né? Então, como ele não vai utilizar essa recorrência, eles ganham duas grandes quantidades. Muito mais rápido para fazer treinamento, né? A inferência, no caso do Transformers, ela continua sequencial, mas mesmo assim ela é mais rápida, né? E eles também permitem que aumente o dado de treinamento. Então agora eu consigo treinar com mais dado, né? Mais dado pra caramba, né? E tudo mais, né? Então o que que é o Transformer, né? Eu não sei aqui, eu acho que o Caio falou que eles já fizeram uma apresentação aqui sobre Transformers, né? Então eu fiz tipo, uma passada muito rápida. Bem por cima, na verdade, a gente É, não falou do então, parque mesmo. então Agora aqui vai não. ser, vai ser de avião, então, que eu vou passar mais por cima ainda. Beleza. Mas, basicamente, isso é o Transformer, tá? Então, essa camada aqui da esquerda é uma camada de codificação, né? Ela é encoder. E aqui você tem uma camada de decoder. Por quê? Porque o Transformer, ele foi feito como uma rede neural de tradução de texto, tá? Ela é sequence to sequence.
Então, a ideia é que você tem um texto aqui que entra em português e aqui você cospe palavrinhas em inglês até acabar a tradução, né? A diferença é que aqui, quando a gente estava falando de LSTM, você ia traduzindo palavra a palavra, né? Então, você entrava uma palavra, você jogava uma tradução. Você entrava uma palavra, você jogava uma tradução. Agora, qual que é o problema disso? Digamos que você está lendo um texto e daí o is aqui, sei lá, seria traduzido para um é, né? E daí, de repente, você lê uma palavra aqui na frente que mudaria essa tradução desse is, né? Ele não seria mais esse é, ele poderia ser uma outra coisa. Ou ele poderia estar junto com uma outra palavra. Você já não consegue mais corrigir, né? Porque você já cuspiu aquela palavra. O Transformer, ele faz diferente. Ele vai ler tudo primeiro, para depois ele começar a traduzir. Então, quando ele gera uma palavra, ele já tem todo o contexto de entrada, né? Todo o contexto do input já está processado e já está sendo utilizado para gerar as palavras de saída, né? E daí a gente tem duas grandes partes aqui, duas partes muito importantes, que são as utilizadas até hoje, tá? Esse decoder aqui, ele não existe mais, tá? Ele não é mais utilizado. São utilizadas outras maneiras de decoder mais simples, né? Porque mesmo sendo utilizado para tradução de texto, o Transformer hoje, ele é só o encoder. Na verdade, eles descobriram que só precisa dessa parte aqui, né? Então você consegue colocar outras camadas depois do encoder e você não precisa dessa arquitetura tão complexa para decodificar alguma coisa, tá? E daí, as duas camadas, as duas coisas que são mais importantes aqui no Transformer são a entrada, tá? Então, essa rede neural, ela é uma rede neural que ela treina o embedding junto com a rede, tá? Então, o Transformer, ele tem essa grande revolução também. Lá no LSTM, geralmente você já traz uma rede treinada com a representação de texto que você quer utilizar. Ou você vai usar aquele one-hot encoding. Por quê? Porque já era difícil treinar LSTM sozinha, né? Ainda mais treinar LSTM e depois treinar um encoder de palavra junto. Aqui no Transformer, a gente já vai ter um treinamento de embedding e a gente vai ter uma informação de posição. Então, isso daqui é uma coisa muito interessante também. Se a mesma palavra é a primeira da frase, ou é a do meio da frase, ou é a última da frase, tem diferença. E essa diferença ela é codificada nessa função que faz encode posicional, tá? Essas são as grandes mudanças para a entrada de dados do Transformer. A saída de dados ela tem a mesma coisa, só que daí é uma segunda camada, né? Que faz um embedding ligeiramente diferente e também tem uma camada de encode posicional. Aqui, como uma curiosidade, nesse paper aqui do Google, é usado função de seno e cosseno para definir. Então, você pega o número, a ordem da palavra e se ela é ímpar ou se ela é par, daí se ela for ímpar, você usa função de seno, se ela for par, você usa função de cosseno, tipo, é essa relação, assim, é uma relação bem matemática mesmo. E daí nos modelos atuais já são embeddings também, né? Então você tem um embedding de posição e um embedding de input, e eles fazem uma continha matemática para virar um embedding de verdade, que vai entrar aqui na rede, né? E a segunda parte é o módulo de atenção, né? Que é esse módulo de atenção multicabeça, né? É importante esse multi-head aqui, ele foi proposto nesse Transformer, junto com algumas alterações aqui nesse add norm e tudo mais. O que esse multi-head attention ele faz? Ele vai pegar essas palavras e ele vai gerar várias representações delas. Então, por exemplo, aqui geralmente, se eu não me engano, nesse Transformer são 8 cabeças. Então, uma mesma palavra gera 8 embeddings diferentes. Porque cada cabeça vai trabalhar com um embedding, né? E daí eles fazem as contas 8 vezes, que teoricamente você tem 8 representações diferentes da palavra, você olha a palavra por 8 visualizações diferentes, e daí depois você vem aqui nesse add norm e junta tudo de novo. Daí você tem uma representação unificada, né? E daí, esse módulo de atenção é aquilo que eu estava comentando, mas aqui tem uma representação bem legal, que é num desses sites que faz explicação de Transformers, né? O que ele vai fazer? Ele vai, para cada palavra que tem na frase, né? E daí você tem a palavra que está no foco, né? Então, por exemplo, aqui você tem o foco na primeira palavra que é o D, né? Do The Big Red Dog. Então, você consegue entender que, cara, a palavra mais importante para ela é ela mesma, né? Então é tipo fosse uma coluna, uma diagonal identidade aqui, né? De matriz de identidade. A primeira palavra mais importante para ela é ela mesma.
Daí depois ela vai ter uma relação bem fraquinha com big, um pouquinho maior com head, mas dog é a palavra mais importante para ela, fora ela mesma. Daí quando você olha big e head, você também vê que o big está muito relacionado ao dog, o head já está meio que relacionado um pouco com todo mundo, né? E o dog está mais relacionado com ele mesmo e igual para todo mundo, porque ele é o centro da frase. Então, esse é o tipo de interpretação que o Transformer tira, né? Que o módulo de atenção tira. E é esse cara que revolucionou a maneira como a gente trabalha com texto, né? Para vocês terem uma ideia, a saída é mais ou menos essa, né? Então você vai entrar as três palavrinhas separadas aqui, elas vão passar por esse cara aqui, pelo embed, vão virar embeddings, vão fazer essa continha, e aqui eles vão sair alguns vetores. Então cada palavra vai ter um vetor. E esses vetores, eles já não são mais um embedding da palavra, eles são uma representação do quão importante as outras palavras são para essa palavra que entrou, tá? E daí, essa representação matemática, ela teoricamente traz muito mais contexto do que se você fizesse um embedding novo, né? Tá, beleza. E daí, E uma pergunta, uma pergunta, rapidão. fala aí. No último modelo você comentou que tinha propagation, né? Acho que na LSTM. No Transformer, tem também a cada palavra, ele tem que atualizar os pesos de todos os vetores ou não? Isso, mas não é, aqui já não é mais a cada palavra, é a cada passada, né? Então aqui, a cada passada, ele atualiza. Então ele vai processar todo o input, e daí ele processa, a cada saída de output, ele vai processar a saída se o output está certo, né? Entendi. Então, diferente da LSTM, que processava cada vez que entrava uma palavra, o Transformer ele vai fazer o backpropagation toda vez que sair uma palavra, né? E daí as Tá, LLMs mais novas nem tem isso, né? Tipo assim, é uma passada mesmo, é uma inferência. Ela processa tudo e faz o backpropagation inteiro, né? pode crer. E não fica lento porque é paralelo, é isso? Não Porque fica na lento porque LSTM, não na fica lento LSTM era porque lento. esse cara da esquerda é paralelo, tá? Tá vendo que ele entra aqui, ó? Aham. Ah, tá. An- A hora que ele entra aqui a primeira vez, todo o input já foi processado. E nunca mais vai ser processado, entendeu? Tipo assim, ele já tá pronto. E daí ele vai rodar esse cara sequencial. Mas aí, como é só esse cara sequencial, ele também tem essas contas aqui que são paralelas, né? Todos esses Aham. cálculos laranjinhos são paralelos, né? Que são as multi-head attentions. Então ele consegue ser muito mais rápido do que aquela operação da LSTM lá, que fazia, tipo, um esperava o outro, né? Porque aqui, ó, se a gente for olhar, esse cara aqui depende desse. Daí esse cara aqui vai depender de todos esses, entendeu? Então é uma coisa que a própria conta ela é sequencial, né? E lá não. Aqui toda conta é paralela. Entendi. Ele Da hora. gera todo mundo, multiplica todo mundo e tudo mais. Paralelismo, Thiago, paralelismo é fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Então, em vez de você fazer um mais 2, depois 2 mais 3, você faz um mais 2 e 2 mais 3 ao mesmo tempo. Se era essa a sua pergunta. Isso faz ser mais rápido, tá? E as GPUs, elas são muito boas em fazer isso, né? Elas foram inventadas para fazer jogo, mas na verdade descobriu-se que a grande capacidade delas é processar dados em paralelo. Beleza. Então tá bom. Daí. Então tá. Então, isso aqui a gente teve o Transformer, tá? O Transformer veio, daí todo mundo falou: Meu Deus, que coisa maravilhosa e tudo mais. Daí o que que eles perceberam? Eles perceberam que esse cara aqui, ele não é necessário, nem mesmo para fazer tradução de texto, tá? Então, assim, mesmo que você faça tradução de texto, ou tipo transformação sequence to sequence, você consegue ter outra abordagem. O importante é esse cara aqui, ó. Então, a ideia de você pegar um texto e processar ele de uma vez só e ter toda a importância de palavra para palavra é o grande boom dessa tecnologia, tá? E daí a gente tem as primeiras LLMs. Agora a gente virou LLM, hein? Até aqui era LM. Aqui é LLM, tá? LLM vem de Large Language Model, né? Então seria um modelo de linguagem grande. Então tá. Em 2018, só um aninho depois, o Google evoluiu o Transformer e apresentou o BERT, né? Que é o Bidirectional Encoder Representations from Transformers. O próprio nome já diz, é basicamente um Transformer grandão, tá? O que que acontece? Eles aumentaram o tamanho do modelo, eles colocaram a capacidade de interpretação de esquerda para direita e direita para esquerda, né? Aqui você tem um processo que você processa todo mundo ao mesmo tempo.
né? Só que quando você está trabalhando com texto e você vai fazer essa decodificação aqui, você vai ter a atenção da esquerda para a direita, tá? Por quê? Porque você está adivinhando a próxima palavra, então você só sabe as palavras para trás, né? O BERT, ele tem uma outra estrutura de células que ele consegue pegar o input e ler de trás para frente e de frente para trás. Então ele tem essas duas relações, a grande diferença dele para o GPT que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas, qual que é a grande jogada desses caras aqui? São duas. Primeiro, eles fizeram o Transformer tomar bomba. Então, a camada de encoder, aqui a gente estava falando em seis, né? Seis camadas. A camada de encoder do BERT, ela é 12 ou 24 para o BERT grande, tá? Então, ele duplicou e quadruplicou o tamanho daquele Transformer ali. E daí ele também começa a utilizar novos tokens, tá? E são tokens para marcar começo e término de sentenças e para mascarar tokens, tá? Que é o modelo que ele é feito de pré-treinamento. E aqui a gente tem uma grande revolução na área também, que é o aprendizado autossupervisionado. Se você já ouviu essa palavra. Mas basicamente é o que eles chamam de pré-training, né? Então, antes de treinar o modelo para o que você quer, você deixa ele treinando sozinho com um monte de dado, né? E daí esse dado, geralmente, ele é treinado, ele é gerado de maneira automática, tá? E daí, depois que você fez esse pré-treinamento, ou seja, o seu modelo, no fundo, ele não sabe nada especificamente, mas ele sabe muita coisa sem ser específico. E daí você consegue fazer treinamentos supervisionados para tarefas específicas. Então, por exemplo, eu pego um BERT pré-treinado e eu treino ele para classificar texto. Eu pego outro BERT pré-treinado e faço um treinamento dele para traduzir texto de português para inglês. Eu pego outro e faço ele virar um chat, né? Então, eu pego um outro e faço ele fazer pergunta e resposta, né? Que também é uma das... Foi aí que surgiu essa aplicação que a gente tem hoje, né? E como que funciona isso, tá? Basicamente, a gente tem Bom, uma etapa de... Léo, rapidinho, o Thiago pediu para falar. Thiago, você tem uma dúvida? Sim, boa noite, meu povo. Boa noite, boa Você noite. falou que a linguagem ela usa o aprendizado, né? Então, a linguagem, se eu não der nada, se eu não der nada para inteligência artificial aprender, ela em si não vai saber nada. Ela é um algoritmo burro. Entendido? Todo algoritmo de aprendizado, ele precisa ter exemplos, né? Para aprender. Porque, na verdade, o que acontece? As redes neurais, né, as inteligências artificiais, mesmo os modelos mais clássicos, uma regressão logística e tudo mais, na verdade o que eles são algoritmos que reconhecem padrão. Então, tipo assim, Aham. cara, se você tá de camisa vermelha, você é tal coisa. Se você usa tênis preto, você é tal coisa. É isso que ele faz. E Ah, daí você precisa ficar dando exemplo para ele aprender. Nossa, cara, se o cara chega aqui de tênis preto, ele gosta, sei lá, de correr. Se ele chega de, sabe, chinelo, ele gosta de ficar no sofá. É isso. E daí quando você dá um exemplo novo para ele, que é a gente utilizando essa rede neural depois, ele vai saber identificar aqueles padrões e te responder, né? Então, um modelo de linguagem, principalmente os modelos de linguagem, você precisa de muito dado, tá? uhum. Aqui, quando a gente fala desses modelos de linguagem, a gente está falando assim de 800 milhões de frases, sabe? Tipo assim, 1 bilhão de páginas da internet. Então, tipo assim, é um bagulho assim que é fora da nossa realidade já, sabe? A gente vai até discutir um pouco mais sobre isso no fim da apresentação. Entendi, maravilha. Obrigadão aí. Nós. Então, beleza. Daí, o BERT ele tem essas duas etapas, né? Então, ele vai ter o pré-treino, que eles vão ficar lá, puta, roda sozinho aí, cara, se vira, tal, não sei o que lá. E daí, eles têm duas abordagens para fazer isso, né? Deixa eu ver se eu coloquei para cá. Ah, aqui, eu coloquei aqui, ó. Então ele pode fazer predição de palavras mascaradas, ou ele pode fazer predição de de sentenças sequenciais, tá? O que que é a predição de palavras mascaradas, né? Tá nesse exemplo aqui, tá nesse exemplo aqui. Então imagina que aqui eu tenho uma sentença, e daí eu pego essa mesma sentença e mascaro uma das palavras. Faltou um exemplo melhorzinho para aplicar isso aqui. A ideia é que ele recebendo essa sentença aqui, ele saiba identificar qual que é a palavra que está faltando, tá? Então ele tem a entrada que é a verdade e a entrada mascarada, ele tem que descobrir aquela palavra que está faltando. E daí o outro texto que ele tem é geralmente texto de sentença. Então, por exemplo, eu entro com essa frase aqui, ó, My dog is cute. E daí eu tenho que descobrir essa sentença, he likes playing, né?
Então, eu tenho esses dois tipos de pré-treinamento. Esses pré-treinamentos, eles são feitos de maneira meio automática. Tipo, eles extraem um monte de dado da internet e daí eles fazem um algoritmo, né, que processa esses dados, faz o conjunto de treinamento e deixa lá treinando. Beleza. E daí, depois que você faz isso, você consegue treinar esse BERT para fazer diferentes saídas, né? Então, aqui você tem pergunta e resposta, né, que é squad, o NER é a identificação de palavras, esse NLMI nem sei o que é, mas são várias tarefas de fine tuning para virar vários modelos diferentes. Mas, basicamente, aqui você está meio que você está obtendo conhecimento bruto, né, que não é um conhecimento específico. Você não sabe o que fazer com esse conhecimento, mas ele está lá. E daí, nessa etapa, você refina aquele conhecimento para uma tarefa específica que você quer fazer. E daí, aqueles tokens lá que a gente conversou vão ser esses daqui, ó. O CLS, quando está começando uma sentença, o CEP, quando acaba uma sentença, daí ele vai sendo usado até acabar todos os exemplos, né? Então, aqui é o começo do texto, aqui acabou uma frase, acabou outra frase, assim vai. E ele tem esse mask aqui, porque ele pode ter esse likes, mas na verdade ele pode trocar por esse mestre porque ele quer que o modelo descubra que a palavra é likes, né? Tipo, é como se fosse um desafiozinho. E daí uma outra coisa que mudou no BERT, que é muito interessante, é que lembra que a gente tinha lá no Transformer dois embeddings, né? O embed de palavra e o embed de posição. Agora aqui no BERT nós vamos ter três. A gente vai ter o embed de palavra, que é esse embed de token. Você vai ter o embed de sentença, ou seja, todas as palavras da primeira sentença têm um embed igual, todas as palavras da segunda sentença têm um embed igual, e você tem o embed de posição do token, né? Então aqui é o 0, vai até o 10, tá? Então aqui eles estão botando mais complexidade para você conseguir traduzir a palavra no começo, mais informação para ter naquela palavra, tá? Aqui também é legal que ele tem um exemplo de que como que é quebrado esses tokens, né? Você percebe que a palavra playing, ela virou dois tokens. O token é a palavra radical play e depois o ing virou o segundo token, tá? Isso aqui é utilizado hoje, tá? Então, por exemplo, se você mandar um texto pro Gemini do Google, ele vai quebrar de uma maneira. Se você mandar pro GPT da OpenAI, ele vai quebrar de outra, tá? E daí depende do jeito que ele vai te cobrar também. Boa. Ah, tava aqui o exemplo que eu queria. Meu Deus. Beleza, o exemplo estava aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra, essa palavra está mascarada, mas eu sei que essa palavra é a palavra 4. Então, aqui eu vou tirar uma. Aqui eu tiro o backpropagation, né? Ele tem que acertar essa palavra. Beleza. E, ao mesmo tempo, tá? No mesmo ano, eu não sei qual que foi primeiro, talvez até o GPT tenha sido primeiro, a OpenAI propôs o GPT, tá? O GPT, ele é Generative Pre-trained Transformer, tá? Faltou escrever o nome dele aqui. Mas é a mesma coisa que o BERT fez. A única diferença é que ela não é bidirecional, ela só vai da esquerda para a direita, na representação das palavras dela, né? E ela vai introduzir um token só para finalizar as sentenças, e é um token mais complexo lá, tipo é end sentence, um negócio assim, tá bom? Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Ela propôs algumas abordagens para fazer aquele pré-treino e propôs abordagens de fine tuning também. E ela também vai ter um tamanho muito parecido com o do BERT. Aqui a gente também está falando de 12 Transformers originais, tá? A arquitetura do GPT, ela é representada assim no paper deles lá, né? Então aqui você tem aquele Transformer, ó, bem parecido com o original, né? Então a gente pode até voltar aqui, ó, que você tem multi-head, add norm, feed forward, add norm. Daí você vai lá no paper do GPT, mesma coisa, multi-head, layer, feed e layer norm, tá? E daí aqui você vai ter esse cara 12 vezes. E aqui é muito legal nesse paper deles que eles meio que dão, tipo assim, uma ideia de como que eles usariam essa rede neural. E isso é muito legal para vocês entenderem que, assim, o que vocês veem lá no chat GPT, por exemplo, cara, é um monte de algoritmo trabalhando junto. Não é uma rede neural só que você manda lá e ele volta, né? Então, por exemplo, para fazer classificação de texto, você vai ter um token de start, o texto e um token de extract. Você passa pelo transformer, ele vai ter uma saída, que vai ser aquele módulo de atenção que vai te dar um embedding grandão lá. Esse cara vai passar por uma camada de classificação clássica de rede neural e vai classificar o texto. Se você quer, por exemplo, ver similaridade de texto, eles propunham você fazer texto 1, texto 2 e depois texto 2, texto 1. Tira o embedding dos dois e tira a similaridade para fazer a classificação se eles são parecidos ou não, né? Se você tem uma questão de múltipla escolha, você passa a mesma pergunta
com as escolhas diferentes. Daí depois você vai ter a transformação do transformer aqui, redundante essa palavra, né? E depois você vai ter uma classificação para falar, não, acho que a resposta certa é a letra A, aqui que está no Answer 1, né? Então é muito legal que a gente consegue ver que, na verdade, o Transformer, ele é uma ferramenta que vai ser usada num tipo de arquitetura mais complexa, de vários tipos de rede neural, para resolver tarefas complexas, tá? A gente não tem mais. Hoje em dia, a gente tem muito perdido isso, né? Principalmente com essa ideia de multimodal, que hoje a gente trabalha com fotos, trabalha com texto e tudo mais. Mas a gente tem muito isso de fazer utilização de maneira diferente dessas redes neurais. Beleza. E como que a gente faz o treinamento, né? A gente viu bastante aqui, mas daí se a gente for utilizar, assim, tipo, meio que um passo a passo, a gente precisaria preparar os dados, né? Então vem tudo aquilo que a gente falou de, cara, vou tirar os textos, vou tirar as palavras, vou reduzir as palavras aos radicais, isso que lá. A gente tem que escolher o modelo, né? Então vamos escolher a arquitetura, vamos usar quantas layers de transformers, quais vão ser as nossas camadas de saída, como que a gente vai treinar, como que a gente vai avaliar. Primeiro você passa pelo treinamento autossupervisionado, tá? Então você vai, pô, eu vou fazer um scrapper aqui, vou pegar um monte de página da internet, vou definir algumas tarefas que ele tem que fazer e vou deixar ele treinando lá, não sei quantos dias. Depois que você faz esse pré-treinamento, que é o auto-supervisionado, você faz um treinamento supervisionado. Tá bom. Agora eu tenho um transformer relativamente bom. Eu vou pegar e quero fazer um chat. Daí você vai ter que gerar um dataset de chat de conversação. E daí você vai treinar ele em cima desse dataset. Pô, se eu te falar bom dia, você me responde bom dia. Se eu te perguntar a previsão do tempo, você fala que não pode me responder. Coisas do tipo, né? E por fim, tem uma técnica que foi inventada pela OpenAI, né? Eu não sei se é inventada por eles, mas foi aplicada de maneira mais eficiente por eles, que é o feedback humano, né? Chama Human in the Loop Feedback. E daí o que que acontece? Beleza, você fez tudo isso, você treinou supervisionado, você ainda precisa melhorar. E daí você pega e você vai pegar um humano para falar se deu certo ou não a sua resposta. Então, pô, a LLM respondeu isso aqui, tá bom ou não tá? Daí você vai lá e o humano fala que sim, fala que não. A gente foi isso para OpenAI, tá? Quando a gente começou a usar o ChatGPT lá, se você for lá até hoje, você pode falar que a resposta é errada, você pode mandar regerar. Tudo isso é esse feedback que a gente está dando para eles fazerem treinamentos novos, tá? Porque eles pegam aquele exemplo e falou, ó, esse exemplo ficou ruim, mas o segundo exemplo o cara gostou. Então, tipo, ele vai tentar fazer a LLM devolver o segundo exemplo direto, né? Em vez de devolver a primeira versão que deu errado. E o que que acontece? Aqui a gente tem um exemplo, esse exemplo é do Llama, tá? Que é a rede neural do Meta lá, a LLM do Meta. E daí, no paper dele, eles falam bem isso aqui, né? Então você tem o pré-training, ou seja, pô, vamos pegar o dado, vamos fazer treinamento supervisionado, pá, temos o Llama 2. Daí a gente vai pegar um dado supervisionado, fazer um outro fine-tuning, e a gente tem o Llama Chat. Esse Llama Chat vai ser utilizado por humanos, né? Que é Reinforcement Learning with Human Feedback. E daí, ó, aqui eu rejeitei, aqui eu vou otimizar, não sei o que lá e tal. Daí ele fica treinando aqui fazendo fine tuning. Esse Human Feedback ele faz dessa maneira aqui, né? Então, ó, o humano pega e fala, não, esse aqui tá bom, esse aqui não tá bom, etc, né? E daí você vai fazendo esse looping aqui, né? Então esse cara ele é um looping contínuo. Tem outras maneiras mais eficientes de fazer isso hoje, tá? Que a literatura já propôs, mas elas são mais complexas ainda. Então eu nem adentrei essa profundidade toda. Beleza. Para a gente ir fechando, a gente tem então o BERT e o GPT que começaram a brincadeira. Até o GPT-2, a OpenAI era aberta. Chegou no GPT-3, eles fecharam a empresa que é hoje. Então, até o GPT-2, a gente tem os papers, eles falam sobre pesos e tudo mais. A partir do GPT-3, a gente tem algumas informações, mas a gente não sabe exatamente como a rede é feita, como é que ela faz as tarefas lá de tudo que ela consegue fazer, né? Mas hoje a gente já não tem mais só o OpenAI, né? Em 2020 eles chegaram com esse boom, mas hoje a gente tem a Meta, a Mistral, e tem uma brasileira, né, que é a Maritaca, que tem LLMs já que também fornecem, né? Então, por exemplo, a Maritaca é uma empresa fechada, então eles fornecem o serviço da LLM brasileira. O Meta e a Mistral, eles são empresas open source, então eles publicam as redes neurais para você poder utilizar, você baixa os pesos e utiliza. São redes gigantescas. A maior rede do Llama, se eu não me engano, são 13, 14 gigas para você baixar. Para rodar, você precisa de uma máquina gigante. E daí, para tipo, dar uma comentada aqui, tá?
todas elas são o transformer, um número de transformers, tá? Então, tipo, é 12, 20, etc. Daí, o Llama, o que ele fez? Ele mudou algumas outras partes. Então, ele normaliza os dados diferentes na hora de fazer treinamento e inferência. Ele muda as funções de ativação, usando algumas outras pesquisas que foram feitas durante os anos, né? Tem o Palm, que é do Google também, que muda algumas coisas. E eles utilizam aqui. E eles mudam a utilização dos embeds posicionais. Eles usam uma abordagem mais recente, que é de 2021, tá? Então, em vez deles usarem aquele embed meio que, tipo, que por posição no texto, eles têm uma ideia de um embed rotacional, várias teorias complexas aí. Mas eles mudam esses tipos de dados, e daí isso faz o modelo ter uma saída diferente. Mas a base dele é a mesma, tá? O Llama 2 também, ele é um modelo que tem mais contexto, então, tipo, ele aumentou a janela de contexto comparado aos GPTs 3, por exemplo, e ele tem mais dados de treinamento, tá? A Mistral, basicamente, é a mesma coisa. Ela fez mudança na utilização dos módulos de atenção, então ela muda como que os módulos de atenção processam os dados. É um paper muito legal de ler, que é do Mistral 7B. E ela também muda o jeito que eles geram o texto, porque eles usam um cache para gerar texto, daí é mais eficiente, consegue também ser melhor e tudo mais. Tem um modelo muito legal, que é um bem recente que eles lançaram esse ano, que é o Mixtral, que utiliza uma técnica que chama mistura de especialistas. Vou mostrar uma fotinha ali para comentar um pouco sobre isso. E por fim, a Maritac AI, que lançou o Sabiá, é um fine tuning de Llama para português, tá? Tanto o Llama quanto o Mistral, eles são ruins em português. O Mistral acho que não fala quase nada, e o Llama, se você manda alguma coisa meio tipo assim, fora do português mais tradicional, assim, com erro de português, ele já roda, ele já começa a errar. E daí o Sabiá, teoricamente, ele vem para suprir essa demanda, né? Uma linguagem em português. Beleza. O que é a mistura de especialistas ali, né? Isso daqui é o futuro, tá, gente? O que acontece? Você tem uma rede neural, e eu vou falar um pouquinho dos pesos daqui a pouco, e daí, basicamente, você precisa que ela fique maior para ela ficar melhor, sabe? Tipo assim, então, quanto mais parâmetro você tem, mais cálculo você faz, mais informação ela consegue guardar e ela vai ser mais rápida, mais rápida não, mas mais inteligente, vai ter melhores resultados nas perguntas que você fizer. Porém, você tem uma outra abordagem que já estava sendo utilizada em visão há alguns anos e agora está vindo para LLM, que é a mistura de especialistas. O que que acontece? Você, na verdade, não vai treinar uma rede grandona, você vai treinar várias redes pequenas em, tipo, fazendo aspas com a mão de novo, porque elas também são grandes, mas elas são menores do que os grandes llamas e do que o grande GPT-4, por exemplo, né? E daí o que você vai ter é que você começa com uma rede menor, que é um router, que ele vai tentar identificar quais das redes mais especialistas você vai ter que ativar para responder aquela pergunta. E daí você ativa uma ou mais dessas redes e processa o texto por essas redes. Então, no fim, você tem o conhecimento de todos os parâmetros, né? Porque você ainda tem esse número gigante de parâmetros, só que você está ativando menos parâmetros por vez. E daí você faz uma inferência mais rápida, porque você decide quais parâmetros usar. Então, essa é uma abordagem que, teoricamente, agora vai começar a revolucionar. Dizem, né, as teorias que o GPT-4 já usa esse tipo de tecnologia. Hoje, inclusive, eu mandei no canal de notícias lá, o Databricks falou que está lançando uma rede open source, que é uma rede de mistura de especialistas, que usa modelos menores para fazer as tarefas em si, e por isso é mais rápido. E daí ele vai pegar esse resultado e vai fazer a saída final, tá? Então, isso aqui, vocês podem ficar de olho que vai aparecer bastante entre esse ano e o próximo ano aí, tá? Falando um pouquinho de tamanho, é, se a gente for falar a verdade, verdadeira, vocês podem fazer uma analogia da LLM do seguinte, tá? É como se os parâmetros dela fossem um grande banco de dados. Então, quanto mais parâmetro ela tem, mais combinações matemáticas ela vai fazer e mais informação ela vai conseguir replicar, tá? Então, para você ter redes melhores, você precisa ter redes maiores, tá? Então, você tem as técnicazinhas ali que eu comentei da mistura de especialistas, mas no fim, quanto mais parâmetro, melhor. Pelo menos até agora, né? A gente ainda não tem outra abordagem, ainda tem várias discussões, assim, na literatura, vários caras muito importantes que questionam o LLM por causa disso, que fala que é um negócio que não dá para você manter, porque não dá para crescer mais, né? Para vocês terem uma ideia de tamanho, quando a gente falava do BERT base e do GPT-1 lá, a gente tinha 110 milhões de parâmetros, né? Então, são 110 milhões de números que fazem
entre 110 e sei lá quantas milhões de contas, né? Quando a gente fala do BERT Large, que era aquele que tinha 24 camadas de transformer, você já tinha 340 milhões. O GPT-2, ele vai de 117 milhões, que ele tipo, é parecido com esse primeiro aqui, até 1,5 bilhão, né? Então já é bem maior do que o próprio BERT Large aqui, né? Quando você vai para o GPT-3, ele vai de 125 milhões a 175 bilhões. Então esse cara já é bem grande, né? O GPT-4, estima-se que ele tem até 1 trilhão de parâmetros. É muito grande, a gente não tem o número exato. Quando você fala do Llama, você tem modelos de 7 até 70 bilhões de parâmetros, né? Então você tem 7, 13 e 70. E o Mixtral, que é aquele de mistura de especialista, ele tem 56 bilhões de parâmetros. São 8 vezes o modelo de 7 bilhões, que são os modelos menores do Llama ali. Só que como ele ativa alguns por vez, ou um por vez, é como se ele estivesse rodando modelos menores de 7 bilhões. Por isso que ele consegue ser mais eficiente, digamos assim. Seria como se cada especialista tivesse 7B, é isso? Isso, é exatamente isso. Cada especialista tem 7B e daí ele roda um ou mais especialista por vez, dependendo do que você quer fazer, né? Você pede uma tarefa muito complexa, ele vai ter que rodar mais caras, né? Entendi. Show. E o Databricks também tem uma abordagem assim, só que eu acho que eles não são 7 bilhões, acho que é um pouco maior, os especialistas deles. Eu mandei o link lá do post, o fundador do Databricks postou hoje, cara. Tipo assim, a gente tá vivendo numa época que as coisas estão acontecendo mesmo, assim, em tempo real, a gente Pô, consegue da ver. hora, vou dar uma olhada. Beleza. E daí, no fim, né, gente? LLM, elas são a solução do nosso problema ou não? Tá? E a minha resposta hoje é sim e não. Tá? Por que sim? Porque a gente tem modelos treinados, prontos, e que são muito bons e fazem muita coisa. Então, assim, a gente tem chat, a gente tem tradução de texto, a gente tem pergunta, a gente tem programação, a gente tem assistente para fazer programação, né, para sugerir código. A gente pode fazer análise de documento, análise de texto, sabe? Tipo assim, você consegue, tem sites hoje, vocês devem saber disso, que você manda um PDF, você faz perguntas sobre o PDF. Você tem assistente hoje que você consegue adicionar um bagulho no Chrome que tipo assim, você tem alguns canais que são mapeados, né? E nesses canais você entra no vídeo do canal e você consegue perguntar onde que está a informação, o que aquele vídeo está fazendo, porque foi processado o vídeo. Então você consegue fazer muita coisa com LLM. E daí, por elas terem essa versatilidade toda, você pode incorporar em vários serviços e vários produtos, né? Então você consegue, tipo assim, pô, eu preciso classificar uma imagem. Você não precisa classificar, criar um classificador de imagem. Você pode pedir para uma LLM multimodal, né? O Gemini tem, o GPT tem, para pegar a sua foto e falar, tem cachorro nessa foto? Ele vai saber te responder. E daí você tá, tipo assim, pulando uma geração de dataset de sei lá quantas mil imagens, classificar tudo, pagar para treinar e tudo mais. Então, é muito fácil e muito bom o resultado que você tem com essas LLMs. Porém, eles são muito caros, né? Então, os serviços empresariais que a gente tem hoje, o Google e o OpenAI, eles cobram por conteúdo que a gente troca, né? Então, você paga por todas as palavras que você envia e você paga por tudo que você recebe de volta. Então, quanto mais você usa, quanto mais complexa a tarefa. Imagina que você tem uma tarefa lá que você tem que descrever com 3 parágrafos a tarefa. Você está pagando uma grana para fazer isso. E daí fica muito difícil você criar um serviço, utilizar essa tecnologia e conseguir fazer isso de maneira sustentável para você ter lucro e tudo mais, né? E por outro lado, você tem esse mundo aberto, né, que é o open source, mas você hospedar uma LLM grande, tipo um Llama 70B ou esse Mistral aí que são 56 bilhões de parâmetros, ela vai precisar que você tenha máquinas grandes rodando, né? Então, assim, as máquinas também não vão ser baratas, elas vão ser milhares e milhares de dólares por mês, para você poder rodar isso 24 horas por dia. E além disso, dependendo da sua aplicação, se você não pegar uma aplicação muito prontinha, que você só, sei lá, entra no Google lá e manda ele subir uma máquina pronta para você, você vai precisar se preocupar com a implementação, ou seja, você precisa pensar na entrada de dados, na saída de dados, na paralelização, se você precisa pré-processar, pós-processar, você faz tudo na mão, né? Você não tem uma solução super pronta para isso. Você tem ferramentas que te ajudam, mas você tem muito trabalho envolvido, né? E, infelizmente, os modelos abertos, como você não tem
a empresa por trás botando grana nisso para fazer tipo o melhor produto perfeito, eles não estão 100% preparados para você utilizar eles na vida real e muito menos para português, tá? Então, como eu falei lá, o Mistral praticamente não sabe português. O Llama, ele sabe português até a segunda página, né? Então, também é uma outra grande dificuldade para a gente, para utilizar esses modelos. Você não consegue utilizar muito modelo open source sem fazer algum tipo de fine tuning, sem tentar trabalhar eles, tá? Você tem alguns datasets, você tem alguns processos, você tem o Hugging Face, né, que ajuda muito, tem algoritmo de exemplo de como fazer fine tuning e tudo mais, mas também requer trabalho, tá? E era isso, gente. Então, foi meio que um overview, ficou até que bem que longuinho. Mas a ideia é, tipo, desmistificar um pouquinho, vocês entenderem que o que está sendo feito hoje foi proposto em 2017, sendo estudado em 2015, com base em papers da década de 2000, sabe? Então, tipo assim, nada é novo, e daí hoje realmente a gente tem máquinas e tem serviços que fornecem isso pra gente, mas são coisas que vêm sendo desenvolvidas há muitos e muitos anos, e que também não tem mágica, né? A LLM, se você baixar o algoritmo e instanciar ela sem ter peso, sem ter treinamento, ela é burra, ela não sabe nada. E fazer ela saber alguma coisa dá muito trabalho, exige muito dinheiro e muito dado, né? Então é uma limitação que a gente ainda tem, infelizmente. Mas é isso aí.